Boa tarde. Esta página se reserva na defesa da classe operária e se pauta pela Internacional de 1864 a 1872, que foi uma tentativa de organização da classe operária. E os próprios escritos da época apontam a dificuldade na organização da classe operária mediante a uma questão chave que é a consciência da classe operária. Tem um texto de um dirigente sindical, George Wilder, que ele diz o seguinte: a fraternidade entre os povos é altamente necessária para a causa do trabalho, pois constatamos que sempre que temos melhorado nossas condições sociais por meio da redução das horas de trabalho ou pelo aumento dos salários, os empregadores ameaçam trazer franceses, alemães, belgas e outros para realizarem nosso trabalho por salários mais baixos. Essa ideia que ele está traçando em 1864, e esse congresso ele acontece na Inglaterra, hoje nós podemos dizer sobre a precarização com a terceirização, que é um dos problemas que os operários aqui da empresa de contêiner, os que ficaram feridos e os familiares daqueles que se foram, que é respectivamente aos direitos trabalhistas que não têm. Quando se discute a questão da indenização, por exemplo, a terceirizada vai contrapor com a ideia de que a terceirizada paga apenas os dias que foram trabalhados. Com as modificações das leis trabalhistas, os empreendedores, os empregadores, eles vão conseguir suas brechas. Agora, a classe operária, ela tem que reagir, porque essa lei da terceirização, ela é prejudicial aos direitos dos trabalhadores, porque é a retirada justamente dos direitos. E quando acontece algo como o que ocorreu na cidade de Tapetininga da Serra, há uma grande batalha judicial, embora a própria lei acabe sempre favorecendo o empregador. E tem um outro texto que o próprio Marx vai dizer o seguinte: no entanto, com a exceção dos escavadores, os trabalhadores não especializados não se filiaram à Internacional. Nesse país, o maior número de adesões veio do setor têxtil ou dos alfaiates. O grande problema é uma falta de consciência de classe. Então, a classe operária, segundo o próprio Marx, vai dizer que é ela que vai fazer o processo revolucionário. Todavia, isso só será possível através da consciência de classe. E isso é algo que tem que ser trabalhado constantemente por aqueles que se dizem a vanguarda do movimento. E o tempo todo, a classe que se diz superior à classe operária, vai o tempo todo atacar e tentar encontrar subterfúgios para que a classe operária não reivindique os seus direitos. Ontem, quando eu fui no Museu do Ipiranga, eu tive contato com uma livraria que lá estava, que é ligado ao pessoal da USP e tal, e eu conheci um autor através dessa própria livraria, não que o autor estivesse lá, até porque o livro em questão ele está em espanhol e não tem ainda a tradução. O que eu tenho aqui é apenas um trecho do livro, que é do filósofo alemão Gunther Anders. É uma reflexão que diz como é que está a organização da classe pobre, vamos dizer assim, porque aí eu
eu faço esse conjunto, né? Porque se trata de rebater os argumentos da classe dominante. Diz ele, para sufocar antecipadamente qualquer revolta, não deve ser feito de forma violenta. Isso ele está falando em 1956. Métodos arcaicos, como os de Hitler, estão claramente ultrapassados. Basta criar um condicionamento coletivo tão poderoso que a própria ideia de revolta já nem vira a mente dos homens. O ideal seria formatar os indivíduos desde o nascimento, limitando suas habilidades biológicas inatas. Então, a ideia de revolta, ela está estagnada. A classe operária, ela não se sente mais uma classe operária, ela não se reconhece mais como uma classe operária, porque existem as classes intermediárias que se dizem operárias, mas não são. Foi o caso, por exemplo, do segurança que na terça-feira tentou me intimidar. Quer dizer, ele é um assalariado dentro das ideias da Primeira Internacional? Mas ele não está no piso da fábrica. Né? Então ele vai servir aos interesses da classe dominante. Ele estava lá defendendo o interesse de quem? Daqueles que morreram? Quando ele me interpelou, quando ele tentou me intimidar, ele estava defendendo? Não. Ele falou o quê? Você está falando mal da empresa. Quer dizer, então ele partiu em defesa da empresa, mesmo ganhando um salário, talvez um pouco mais do que o operariado do piso da fábrica. E por ele ganhar um pouco mais, ele não se sente um operário, ele se sente diferente. E isso acontece no seio social? Acontece. Quando eu questiono, por exemplo, a atuação do movimento rap aqui na cidade de Itapecerica da Serra, especificamente o grupo aqui, é muito importante dizer que esse grupo não tem a unanimidade nos mais de 100 bairros, eles não representam o grupo rap nos mais de 100 bairros. Quando eu falo, olha, vocês 4 dias depois, vocês não deveriam ter feito. Se vocês se colocam como agentes contrários ao sistema, vocês não deveriam alimentar ao sistema. Essa é a discussão. E esse autor aqui, que eu acabei de conhecer, ele vai nortear o meu pensamento dentro da leitura da classe operária envolvendo a Primeira Internacional de meados do século XIX. É nesse caminho que eu estou traçando. Agora, é evidente que a classe operária, e dentro da própria classe operária, terão aqueles, né, assim como no período do processo escravocrata no Brasil, tinham aqueles negros que se tornavam capitães do mato, né, ou negros que acabavam tentando encontrar alguma forma para ficar como serviçais na casa grande. Hoje em dia acontece da mesma forma. É o que o autor está falando, para sufocar antecipadamente qualquer revolta. Então, o sistema, que alguns aqui dizem que lutam contra o sistema, alimenta com migalhas. E usando os próprios recursos dos contribuintes. Então, fazem um evento 4 dias após a morte de membros da classe operária, dizendo, olha, não há possibilidade de anular e tal, porque já estava planejado ou não. Você está seguindo as normas do sistema. A revolta se daria, falando, não, em defesa da classe operária, em respeito à classe operária, nós vamos mudar a data para o mês que vem, por exemplo. Essa semana seria, ou este mês seria, né, o mês de respeito a essa classe operária e também de reivindicação de seus direitos. Tá? Eu vou dar sequência num outro ponto a esse texto do Gunther Anders, porque tem a ver com a minha discussão. E eu vejo algumas pessoas entrando na página, tentando, né, distorcer e tal. Inclusive um ex-aluno meu entrou aqui na página e tal, Fernando Câmara, né? E a gente percebe que o discurso é esse, né? É a ideia de agradar o sistema.
distorce o que eu falo, mas eu deixo bem claro, esta página, ela se refere à classe operária, né? É uma referência à classe operária. E a vanguarda, ela tem a obrigação de buscar a consciência dessa classe operária. Porque a classe operária, ela não tem a formação acadêmica, mas ela vivencia o dia a dia, ela sabe da exploração. Agora, cabe à vanguarda dar um encaminhamento. E é esse o meu relacionamento com a classe operária da cidade de Itapecerica da Serra.